Eu sou Denise Emery, técnica de pincéis da Condor, e hoje a proposta da nossa oficina da Rio Artes Manuais Online é um porta-recados. Ele é feito numa placa de MDF e nós vamos utilizar também pregador de roupa para fazer esse trabalho. Para começar, a gente vai preparar o fundo da nossa placa de MDF. Eu não passo goma laca, não passo base acrílica, eu já trabalho direto com a cor, tá? E o material que vai chegar para vocês, essa cor já vai estar preparada, tá? O fundo já vai estar pronto. O que a gente vai fazer aqui então? Eu posso trabalhar esse fundo de várias formas. Eu posso usar um pincel, eu posso usar um rolinho e eu posso usar a própria bucha para fazer esse fundo e preparar esse fundo. Eu vou usar o rolinho, que vai ser mais prático. Então, quando vocês forem usar o rolinho, o que é muito importante fazer? Trabalhar para que a tinta ela esteja distribuída uniformemente por toda a superfície do rolinho. Eu não posso ter espaços que tenham manchas. Por exemplo, ó, aqui dá pra ver que nessa beiradinha aqui, ó, bem aqui no cantinho, ó, tá faltando um pouquinho de tinta. O que eu faço? Eu volto pro godê e eu continuo a distribuir. Então, conferir essa distribuição da tinta é sempre muito importante. Por quê? Porque quando eu venho pro meu trabalho no MDF, se faltar tinta, ele pode dar... atrapalhar a superfície na parte de baixo e eu precisar ficar voltando com o rolinho várias vezes. Então, como que eu faço? Eu começo, eu ponho uma pressão e eu vou distribuindo essa tinta, ó, uniformemente por toda a minha placa de MDF. Posso girar o rolinho para o outro lado e aqui eu distribuí. Volto, carrego novamente com a tinta e vou levando por toda a superfície da minha plaquinha de MDF. Eu estou usando uma tinta acrílica, também pode ser uma tinta PVA, aqui eu estou trabalhando com uma tinta acrílica. E eu vou distribuindo essa tinta. É sempre muito importante quando a gente vai fazer o fundo, mesmo que esse fundo da peça de vocês já vá pronto, uma dica importante quando eu estou trabalhando o fundo é não ficar com rolinho para tudo que é lado, assim, deixando marca. Sempre trabalhar no mesmo sentido, para que essa tinta não fique marca se ela secar de numa distribuição diferente. O que acontece? Quando ela seca numa distribuição diferente, ela fica marcada. Vou trabalhar o rolinho. Eu nunca coloco o rolinho também todo de uma vez dentro da tinta. Ó, eu vou pegando aos poucos essa tinta para evitar que ele fique muito encharcado. Não é bom nem pouco e nem muito. Aqui é aquela história a gente colocar a quantidade correta e suficiente. Se eu coloco demais é ruim, se eu coloco de menos também, eu tenho que ficar voltando e dar muitas demãos. Então, ó, levei todo mundo, não vou deixar marca. Nessa parte, a gente passa o rolinho mais suave, ó. E o que eu vou fazer agora? Secar. Para dar a segunda demão, tá? Então, secadorzinho. Às vezes, com uma demão só de preto, ele cobre bem, tá? Quando eu passo de pincel, com uma demão normalmente já tá pronto, porque o pincel a gente deposita mais tinta do que com um rolinho. Mas aqui eu já percebi que eu vou ter que passar a segunda demão porque ele tá meio manchadinho. E como eu quero um efeito bem bonito, a gente vai só secar. É muito importante quando for passar o rolinho pela segunda vez, a tinta de baixo tá bem seca. Tá? Então é só a gente conferir, ela muda de cor, ela perde um pouco o brilho quando ela seca.
Então é bem fácil pra gente perceber quando essa tinta secou. Ó, tá tudo seco. Vou passar a segunda demão. Então, carrego de novo meu rolinho. Uma dica muito legal para rolinho é, por exemplo, vamos supor, eu não ia secar com secador. Vou esperar esfriar, passar. Eu não vou secar com secador, vou esperar o tempo porque eu prefiro deixar secar na temperatura ambiente. Eu posso colocar esse rolinho para mim não ter que lavar dentro de uma sacolinha de plástico e vedar bem. Por quê? Porque daí esse rolinho não seca a tinta e eu não preciso ficar lavando o tempo inteiro para deixar ele bem limpinho, tá? Então essa é uma dica bem legal, assim, pega uma sacolinha de plástico, coloca o rolinho dentro e veda, né? Porque se entrar ar, vai secar a tinta e daí a gente perde o rolinho, tá? Rolinho com tinta seca, não tem o que fazer. Você já vai percebendo que a segunda demão, ó, ela vai cobrindo. Vou colocar mais um pouquinho de tinta. É sempre assim, gente, não coloca tinta demais, não. É preferível ir colocando a tinta aos poucos, mas que essa tinta permaneça úmida, sem estar muito tempo dentro do godê, tá? Agora que eu volto conferindo se tá tudo certinho, estico bastante para não deixar marca, sempre no mesmo sentido. Pronto. Rolinho na água para não perder, porque eu não vou usar mais ele, eu vou deixar só com 2 demãos e de novo vamos secar o nosso trabalho. Se o MDF não for muito bom, pode passar uma lixinha, tá? Nesse caso aqui, esse MDF é bem perfeito, ele é bem lisinho, então eu não preciso lixar. A Condor tem uma esponja referência 860, que ela é muito boa para fazer esse trabalho se for preciso lixar. Pronto. Bem sequinho. Agora a gente vai passar para a próxima fase. Bom, também tenho 2 opções nessa fase. O que a gente vai fazer agora? Vou marcar um quadrado dentro dessa placa, que é onde eu vou trabalhar o efeito de batidinho com a bucha. E eu posso fazer isso de 2 formas. Eu posso usar uma régua e um lápis e marcar. Tipo, vejo qual é o tamanho, marco direitinho e faço um quadrado. Eu gosto de usar a fita crepe, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma fita crepe. Em casa, vocês podem marcar com a régua, porque também é bem tranquilo, tá? Aqui, ó, o meu quadrado vai depender da largura da minha fita crepe. Então, eu vou colocar uma fita crepe aqui. Uma fita crepe do outro lado. E eu vou marcando o espaço que eu quero agora com a fita crepe, ó. Vou marcar sempre, eu vou fazer os quatro lados. Embora que essa tábua, ela é retangular, ela vai ter que ser maior nas partes de baixo, tá? Mas como também, quem disse que é um quadrado pode ser um retângulo, então em casa a gente vai trabalhando do jeito que a gente gosta, que é o efeito que é o mais importante. Vou colocar mais uma aqui. Ó, e assim eu vou distribuindo a minha fita crepe pela minha placa. Então, pus 2 camadas. Acho que é isso. Acho que eu vou pôr a terceira camada aqui.
Tá muito pequenininho. Vou deixar de 2 mesmo, assim, tá? Então, eu coloquei fita crepe nos 4. Ah, e aqui, gente, vai ser sempre assim, do jeito que vocês quiserem, tá? Se quiser, acho que eu vou colocar mais um aqui em cima, que eu quero que essa parte fique com um espaço maior do que a parte de baixo. Vou fazer meio que um quadrado, mas um pouquinho mais pra baixo. Pronto. Meu quadrado tá pronto, tá? Isso podia ter sido feito com uma régua. Outra coisa que eu gosto de fazer, que às vezes vocês vão se sentir mais seguras, é assim. A gente pega uma folha de papel A4, mede o tamanho da placa, dobra em 4 partes, tá? Marco o quadrado, corto, e aí vai ficar um buraquinho aqui dentro. Quando eu abrir e colocar aqui em cima, esse buraco tá cortado e eu trabalho dentro dessa superfície. Também é uma outra forma. Então, vocês vão utilizar a forma que vocês vão se adequar melhor, tá? Tá feito aqui, então eu deixei esse espaço. O que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar com essa esponja, que é uma esponja de textura, com a cor ouro metálica dourada, que eu selecionei. Aqui eu vou distribuir no meu godê bastante essa tinta, porque eu quero que ela fique por toda a esponja, ó, assim, tá? E aí, levemente, ó, eu vou distribuir dando um efeito nesse fundo, ok? É só para isso que vai servir essa divisão. Então, tá pronto. Vamos colocar a esponja para lavar. E agora eu vou retirar a fita crepe. Com bastante cuidado, principalmente, por exemplo, o meu, porque o fundo eu sequei com secador, então ele pode ainda ter algum lugarzinho que esteja úmido. E se ele tiver úmido, a fita crepe pode tirar a pintura. Isso é muito importante quando a gente coloca a fita crepe. Ter esse cuidado de estar muito seco, porque a fita crepe ela vai colar e a gente pode correr o risco dela tirar a tinta que tá por baixo. Então, ó, coloca e vai retirando bem suave para não correr o risco da gente tirar a tinta de baixo. Essa fita crepe vocês podem reaproveitar, tá? Põe no rolinho. Eu sempre reaproveito, eu faço assim, eu tô colocando ali do lado, mas eu gosto muito de fazer assim, ó. Voltei pra aqui, ó, principalmente aqui não tem tinta, ó. Eu volto. E vou reaproveitando a fita crepe, porque ela não sujou, ela tá toda perfeita ainda. Então, se eu precisar fazer um outro trabalho de proteger, eu tenho essa fita crepe para usar de novo, ok? Essa fita crepe da Condor é muito boa. Eu gosto muito de proteger os trabalhos com ela. Ó, só isso aqui, ó, coloca e reaproveita a fita. Ops. E não pode fazer com pressa, tá, gente? Porque, ó, senão eu embolo a fita e daí, essa, por exemplo, já era. Embolei, perdi. Então, sempre que for fazer, sempre com bastante tranquilidade, ó, inteira. Ai. Ah lá. Aí sim, eu volto pra aqui, porque ela gosta de enrolar, ó. E a gente não desperdiça material, né? E reaproveita. Pronto. Tá pronta a minha superfície e aquilo que eu quero trabalhar. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai simular um efeito Bauer, tá? Para isso, eu vou usar um batedor de espuma. Eu tô usando o batedorzinho 465, tamanho 0. E vou fazer bolinhas, tá? Aqui é importante que eu não posso fazer muitas bolinhas ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer uma de cada vez. Por que isso é importante?
porque eu preciso que essa bolinha esteja úmida para eu trabalhar, tá? Então, ó, vou começar no cantinho daqui, peguei a tinta, tirei o excesso, ó, eu vou colocar no cantinho, exatamente aqui, ó. Girei, levantei, não vou lavar o meu batedorzinho, tá? Eu vou deixar ele sujo, porque eu vou usar ele até o final. E agora, eu vou fazer uma mescla do branco com um pouquinho do nada desse vermelho, só para fazer uma sombrinha. E vou começar a trabalhar assim. Eu venho na parte de cima dessa bolinha, coloco o meu pincel redondo e vou girando ao redor dessa florzinha, dessa bolinha, para formar uma florzinha. Ó, a mesma coisa do outro lado. Coloco, levanto e na parte de baixo eu vou apertar, eu vou levantar e eu vou trazer no centro e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Para terminar, eu dou uma pincelada aqui no meio. E assim, nós vamos fazendo por toda esses cantos. Então, ó, fiz uma aqui, vou fazer todos os 4 cantos primeiro. Então, ó, vou colocar aqui. E vou lá de novo. Coloco o pincel redondo, ó, aperto, giro, giro, giro e levanto. Do outro lado, a mesma coisa. Coloco, aperto. Cada uma vai ter um tom diferente. Por quê? Porque tudo vai depender de como essa cor branca vai se misturar no fundo que tá úmido. Por isso que eu falei, não façam todas as bolinhas. Vamos fazendo aos poucos para que a cor esteja úmida e ela se misture com esse pincel que a gente está usando. A gente está usando um pincel redondo. A referência dele é 225 e eu tô usando o número 12, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Coloquei a bolinha, girei ao redor, levantei. Do outro lado, a mesma coisa. O segredo aqui é levantar esse pincel, tá? Então, é apertar, ó, e levantar. Apertar e levantar. E a do meio para puxar. Isso aqui, certo? Então, os 4 cantos. Mesma coisa, trabalho de repetição agora, tá? Giro. Aqui é importante que essa pétala que a gente puxa, ó, a gente abre e ela a gente traz ela bem pro centro, é bem pertinho, ó, tá vendo, ó? A gente não pode abrir ela toda na largura, não. Eu tenho que colocar, ó, abrir e trazer numa pontinha fininha cá na beiradinha, tá? Senão ela não dá esse formato bonitinho, ó, e arremato assim. Então, a gente fez os 4 cantinhos. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou acrescentando. Vou subir, vou colocar uma desse lado, um pouquinho para fora do meu círculo. Aqui também é gosto, posso colocar sempre no mesmo quadradinho. Aí agora eu vou inventando, ó, e o mesmo movimento. Coloco, arrasto, levanto. Do outro lado, coloco, arrasto, levanto. Vou hidratar um pouco meu pincel, porque a tinta tá seca. E a pétala de fora. Uma vírgula. Outra vírgula.
no meio. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Se vocês não conseguirem levantar da primeira vez muito bem esse pincel que eu venho da largura, ó, levanto, levanto, levanto e trago numa pontinha, pode treinar isso numa folha de papel, tá? Vai treinando, aperta o pincel, levanta o pincel, que aí quando vocês vierem pra madeira, isso poderia ser feito até numa placa de EVA, a mão já tá mais firme, né? Já tá dominando esse movimento, ó. Então, nós vamos fazer isso nos 4 cantinhos. Dá vontade de sair batendo as bolinhas todas, né? Não façam isso. Se bater as bolinhas todas, a tinta não vai misturar, tá? Não tenham essa tentação. Um por um. Mesma coisa. De um lado do outro. O que é bom a gente repetir um monte de vezes? É bom repetir um monte de vezes que a mão da gente fica boa, né? Então, a repetição ela é sempre muito bem-vinda nesse sentido. Esse treinamento é que vai fazer com que a pincelada fique cada vez melhor. Vamos lá, outro do lado de cá. Um pouquinho pra dentro. Aqui já não preciso nem falar, já virar automático assim. A única coisa mesmo é o cuidado em hidratar o pincel. E o movimento é sempre o mesmo. E o legal é que cada uma parece que vai dando uma tonalidade diferente, né? Porque depende muito da quantidade de cor que mesclou. E aí essas cores elas vão se modificando à medida que o pincel passa na tinta que tá úmida a vermelho. Estamos quase. Esse trabalho fica muito lindo para fazer barradinho de caixa, barradinho de porta-retrato. A gente pode fazer várias coisas com esse efeito, assim. Eu fiz uma vez uma bandeja redonda. Nossa, agora pro Natal vai ficar linda. Eu fiz uma bandeja redonda com esse efeito. Do mesmo jeito, do quadrado eu risquei um círculo e ao redor eu fui fazendo essas florzinhas assim. É uma releitura do Bauer, né? Presente de Natal que tá chegando agora. Enfeitar a casa, vermelho e dourado é uma cor que mega combina com o Natal. Vai ficar bem legal. Quase, quase, quase. Mais um. E aqui também uma coisa legal que não necessariamente eu preciso fazer igual. Podia ter colocado só uma florzinha em cima, 3 aqui e uma de cada lado. Aí vocês também vão criando a quantidade, tá? Isso aqui é bem livre, assim. Quando vocês estiverem fazendo, mesmo que tenha sido, né, tenha ido essa plaquinha para vocês podem criar aí e modificar um pouco. Porque o que vale aqui agora é o movimento e a florzinha. Como vocês vão distribuir, aí fica a critério da criatividade de cada um. Próximo. Terminei todos. O que eu vou fazer com o meu batedorzinho de espuma? Vou colocar na água, para eu não correr risco de secar, tá?
Hidratando, nunca esquecer de hidratar o pincel quando sentir que ele tá mais seco. Para terminar a florzinha, a gente vai fazer um miolinho nela com a própria cor clarinha, a própria cor branca. Então, com o mesmo pincel redondo, eu vou arrumar bem a pontinha dele. Vou deixar a pontinha dele bem bonitinha assim, ó. Bem apontadinho. Vou lá na cor branca, ó. E vou fazer assim, ó. Uma bolinha, outra pra cá, outra pra cá. São 3, como se fosse um triângulo de cabeça pra baixo, ó. Se vocês tiverem pinta-bolinha em casa, pode usar. Gosto de fazer com o próprio pincelzinho. Se fosse o miolinho da minha flor. Dela tá mais sequinha, tá vendo aqui que tem uns ainda que estão meio molhadinhos. Espera secar. Que não corre risco de errar. Pronto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai unir isso aqui para que isso forme uma moldura, que é mais ou menos a intenção que a gente tem de formar uma moldura. Agora eu vou trabalhar fazendo as folhas. E as folhas são bem simples, é o mesmo movimento da pétala da florzinha, da rosa, só que a gente vai fazer mais curtinho. Então é assim, ó, eu vou trabalhar com verde. Vou apertar um pouquinho meu pincel e vou beliscar lá, ó, no branco. Então eu tenho 2 cores, verde e branco. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o pincel, eu vou abrir um pouquinho esse pincel e eu vou arrastar e girar. Vamos lá, de novo. Ó, coloco o pincel, abro um pouquinho, arrasto e giro numa pontinha. Assim eu vou montando, ó, arrasto e giro. 3 aqui. Vou fazer aqui 3 também. Aperto, abro um pouquinho, arrasto e trago numa pontinha. Abro, arrasto numa pontinha. E assim a gente vai unir esses que estão com um espaço maior, que são esse da lateral, né? Aqui tem um espaço menor, a gente vai fazer diferente. Então, eu vou colocando. É o mesmo movimento da pétala, só que na pétala eu não abri. A pétala eu só coloquei e arrastei. Aqui eu preciso, ó, abrir um pouquinho para ela ficar gordinha, a folha mais gordinha na parte de baixo. Então, por isso que eu preciso abrir um pouquinho esse pincel. 2, vou colocar um no meio, o terceiro. Agora, esse aqui já é menorzinho. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um de um lado, um do outro. Então, ó, dessa aqui, eu vou puxar pra baixo. Vou fazer o do lado de cá. Vou fazer a mesma coisa. Puxei pra cima. E assim eu vou encontrar. Então, vamos lá em cima. Ó, uma mesma coisa. Uma eu puxo, abro e puxo pra fora. A outra eu vou colocar, eu vou abrir e eu vou puxar pra dentro. Onde mais eu posso colocar folhinha? Agora aqui eu vou inventando. Ó, aqui eu posso colocar uma folhinha. Abri, girei. Se eu posso colocar uma lá, eu posso colocar uma aqui. Vem aqui
e vou colocar uma folhinha. Eu preciso colocar em tudo? Não, não preciso colocar em tudo. Eu vou colocando aonde eu acho que tem algum espaço, ó, para colocar. Eu acho que eu vou voltar lá em cima e vou colocar uma subindo, bonitinha, na pétala. Agora aqui a gente vai criando essas folhas para compor os espaços que estão sobrando. Tá? E aí eu vou colocar onde eu quiser, do jeito que eu quiser, a quantidade de folhinha que eu quiser. A base tá pronta. O que que eu vou fazer agora? Vou ver meu pincel. Com um pincel liner, nem é liner, gente. Esse aqui é um pincel, ó, filete. Liner é quando a ponta é comprida, tá? Esse aqui que a gente tá usando é um pincel filete 40900. O que eu vou fazer com ele? Eu vou fazer os detalhes e o acabamento. O que que eu vou acabar aqui agora? Eu quero que em cada folhinha dessa tenha uma nervurinha. Para isso, eu vou misturar duas cores para fazer um tom de marrom. Então, eu vou pegar um pouquinho do verde com um pouquinho do vermelho. Eu vou começar a misturar. Um pouquinho mais do vermelho. E vou misturar até fazer um tom de marrom, ó. Um marrom bem bonito, olha que coisa linda. Tá? Agora eu venho na água, vou hidratar o meu filete. Vou deixar essa tinta um pouco mais diluída. Limpo o pincel, porque eu usei ele para misturar a cor. Quando ele tá bem limpinho assim, eu vou pegar só na pontinha e vou vir nas folhas. Vamos começar cá embaixo, ó. No centro, eu vou fazer um risquinho, puxo a nervurinha. E em volta eu posso marcar, ó. Isso aqui é só para acrescentar um efeito, um detalhe ao redor das minhas folhinhas. Podia ter feito isso com verde mais claro, eu quis fazer um tom de marrom, porque eu gosto muito desse tom de marrom. Ó. Aqui eu vou fazer em volta de todas as minhas folhas, eu vou colocar esse marronzinho, nervurinha. Ó. Eu não tenho uma preocupação de contornar essa folha, ó, nervurinha, toda certinha. Eu vou dando uns risquinhos, ó. Só para dar um efeito ao redor dela. Em todas. Umas vão aparecer mais, outras vão aparecer menos. Isso vai fazer uma composição mais harmônica, sendo uma folhinha mais delicadinha. Quase terminando as nervuras. Pronto. O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai terminar de unir, tá? Então, eu vou fazer um tom um pouquinho mais claro de verde. Então, para isso eu vou colocar um pouquinho do branco. Um
Um pouquinho do verde. E aqui eu vou fazer vários tons, ó. Um bem clarinho. Vou fazer um mais escuro. E aí a gente vai ver o que vai ficar mais bonito de aparecer nessa placa. E posso fazer um bem clarinho. Vou fazer aqui, ó. Quase um branquinho encardido. Em todas essas 3 tonalidades que eu fiz, eu vou colocar um pouquinho de água. Então, vamos lá, ó. Nessa mais clarinha de todas. Nesse meio termo. Vou até escurecer ele mais um pouquinho para vocês sentirem a diferença, ó. O legal de pintar é que às vezes a gente não precisa ter tanta cor assim, que a gente consegue ir fazendo as cores, né? Então, ó, com um verde, com branco, olha a quantidade de cor, de tonalidade de verde que eu consegui. Aqui, ó, bem rapidinho a gente já fez 3 tons de verde. Todos eles, ó, estão diluídos, tá? Por quê? Porque o pincel filete, quando eu trabalho com ele, tanto ele quanto o liner, eles gostam de trabalhar com a tinta mais líquida, tá? Então, eu vou, limpo tudo, ó. Sempre que eu for trabalhar, evitar de ter tinta aqui nessa partezinha do pincel com a virola. Então, o pincel tá limpinho, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a cor só na pontinha, olha lá. Vê se dá pra ver bem, aqui o dedinho sujo. Bem direitinho, olha lá, ó. Não veio tinta cá no cantinho da virola, tá só na ponta do pincel. E daí, eu vou trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou saindo dessa folha para um lado, para o outro, para o outro. Para um lado, para o outro, para o outro. E vou começando a misturar as tonalidades de verde que eu fiz, ó. Botei os 2 tons, o mais claro, vou colocar um pouquinho mais escuro aqui pra gente ver, ó que lindo. Então, fiz um arranjinho aqui, vou fazer o mesmo arranjinho na parte de cima, que ele vai encontrar. Então, eu vou pra cima e vou descer, ó. Aqui. Quando a gente faz esse arranjo, muita gente fica meio perdido, assim, ai, como que vai dar certo? Começa sempre pela do centro. Então, ó, coloquei uma no centro. Puxo para um lado, puxo para o outro. Muita tinta, ó. Lindo escuro. Agora a gente vai brincar aqui com o tom que eu quiser. Nunca carrega o pincel desse jeito. Olha, ele tá lotado de tinta. Porque quando eu deixo ele com muita tinta, acaba estragando o efeito. Então, é sempre ele mais ralinho, ó. Não tem aquela gotinha de tinta. E assim eu vou levando. Trabalhando com escuro, depois eu vou voltar com claro. E ele vai montando essa moldura ao redor daquele quadrado que a gente montou no início. O que tá faltando aqui agora? A minha plaquinha tá toda pronta, tá? Tá faltando uma coisa, que é o pregador. Então, eu tenho que pintar esse pregador com tinta. Poderia passar o rolinho, poderia passar o próprio batedorzinho, que é o que eu vou usar aqui agora. Eu vou trabalhar com um batedor, então, ó, eu vou na tinta preta, poderia ser o pincel, ó. Ops, que tá seca. Vamos colocar uma tinta preta nova. E com um batedorzinho ou com um pincel, aí do jeito que vocês gostarem, tá? Ó, vou começar aqui com o pincel pra vocês verem. O próprio pincel que eu pintei, ó.
Acho que ele vai ficar até melhor do que o batedor de espuma. O batedor de espuma vai sujar muito. Ó. Vou pintar de preto. Vou ver só uma beiradinha pra vocês verem o que a gente vai fazer. Com o pincel a gente tem a facilidade de não sujar esse araminho, deixar ele mesmo prata. Faz de um lado, espera secar. Faz do outro. Depois de seco, vou deixar aqui, vai secar. O que a gente vai fazer? Vou pegar aqui emprestado, ó. Depois de seco, a gente vai usar a esponja. Por que eu deixei emprestado? Porque a minha esponja tá molhada. A gente vai usar a esponja e a cor dourada para fazer esse efeito. Vou pegar a esponja e vou só, ó, passar o dourado. Se eu quisesse, eu podia fazer o mesmo efeito que eu fiz aqui no fundo. Pegar a esponja, aquela que tá lá úmida, e ó, bater. Cada esponja vai dando um efeito diferente. Bater o dourado no meu pregador. Eu coloquei uma fita banana, mas vocês podem colocar cola mesmo de madeira. Ó, coloca o pregador, cola bem bonitinho. E daí tanto essa plaquinha de colocar na parede, né? Você pode colocar na parede, como se vocês quiserem, podem colocar um imã de geladeira e pregar na geladeira. E aí, é isso. A gente vai deixar um recado bem lindinho, bem bonito, para quem acordar de manhã, ou quem precisa ir no supermercado. E a gente prepara esse lindo porta-recados.